dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que está aqui na igreja, para você que está nos ouvindo aí em casa, na live, nós estamos aqui para mais um domingo de EBD, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e nós vamos abordar também a questão da maturidade, como este é o ano que a nossa igreja entende, né? Que é o ano da maturidade, do crescimento. Nós vamos estar trazendo mais alguns aperfeiçoamentos através da palavra de Deus a respeito do tema maturidade. Nós vamos fazer uma breve oração para darmos início ao estudo nesta manhã, para que o Espírito Santo venha se fazer presente. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um dia de sua presença. Espírito Santo, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, despejado, Deus, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, engrandecemos ao seu nome, com a honra e com a glória devida, ó Pai, e nós rendemos, Senhor, graças a Ti, com nossos corações quebrantados, ó Espírito Santo, glória, e pedimos ao Teu Espírito que venha nos proporcionar um estudo debaixo da Tua mão poderosa, que o Teu Espírito possa trazer aos nossos corações o entendimento, ó Deus, sobre este tema. Deus também abençoa, Senhor, as mães da Tua igreja neste dia, ó Pai, que elas tenham acordado, sendo recepcionadas pelo Teu Espírito Santo e por aqueles, ó Deus, que as servem e que as amam, ó Deus. Visita a casa das Tuas filhas para louvor e glória do Teu nome. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vai ser o nosso ponto de partida para o amadurecimento, né? Essa palavra amadurecimento, se nós formos procurar aí nos dicionários habituais, ela diz que isso é uma fase relacionada, o amadurecimento está relacionado à fase adulta de uma pessoa. Mas só que a palavra de Deus, ela também é uma fonte de amadurecimento para aqueles que começaram nessa caminhada há um mês, há um ano, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos e assim progressivamente. Então, você vai ver aí que tem pessoas que amadurecem também mais rápido do que as outras, né? E nós vamos estar abordando um pouquinho aí do que é esse amadurecimento, do que é essa maturidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia-me como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então nós vemos também o apóstolo Paulo falando de um crescimento gradativo e sistemático na presença do Senhor. Aqui ele aborda aquele primeiro impulso pós-conversão, onde ele estava lá na rua chamada direita, que já orava ao Senhor, e ali um varão chamado por nome Enéas foi indicado por Deus para ali fazer uma oração, né? E nós vemos que com o amadurecimento espiritual, nós vemos a transformação de vida de um homem que se chamava até então, né, até aquele momento determinante da sua vida na rua direita, se chamava Saulo. E após aquele momento, né, no princípio ali de crescimento, e logo após o caminhar daquela jornada, alguns ainda o temiam pós-conversão, mas a maturidade, o amadurecimento espiritual, o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo,
fizeram com que o apóstolo Paulo, num curto período de tempo, ele mudasse a perspectiva que homens, mulheres, crianças que conheciam a Jesus tinham a respeito da vida dele. E a maturidade, quando é alcançada por um homem, por uma mulher de Deus, nós vemos que de forma gradativa, aquilo que pensavam de nós passa a ser transformado pela graça do Espírito Santo. Mas nós temos que entender também uma coisa muito importante, que a maturidade, ela tem que ser trabalhada em nossas vidas. E o que é a maturidade? A maturidade é uma perspectiva ou aspecto de uma vida cristã saudável, né? Então, se nós queremos ter saúde espiritual, queremos desenvolver a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós temos que trabalhar esse relacionamento direto. E relacionamento exige proximidade. Amém? Se você que está em casa, tiver com um papelzinho, uma caneta e puder anotar algumas referências que nós estaremos passando aqui, né? A nossa referência inicial para a abertura da EBD foi 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Agora nós também vamos abrir bem a palavra de Deus no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1. E nós vamos ver algo bem interessante aqui. Não sei se você está com a sua Bíblia em mãos aí na sua casa, mas olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Olha só que interessante. Quem é que está com esse caniço semelhante a uma vara? É o Espírito Santo. Se nós pensarmos no tabernáculo, o santuário de Deus é o Santo dos Santos. Então vem o lugar santíssimo, Santo dos Santos, que é onde fica o altar. E olha só que interessante, o Espírito de Deus, ele está com um caniço semelhante a uma vara, medindo a distância do santuário de Deus ao seu altar. O que isso quer dizer, presbítero Marcelo? Que ele está vendo a distância que você está dele, que você está vendo a distância que você está do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer através do Espírito esta manhã? Que a maturidade exige que você repense o seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus Cristo, dia após dia. E essa análise, sendo honesta, nós vamos ver quão distante ou quão próximos nós estamos do Espírito de Deus. Nós estamos perto dele para a qualquer momento ele poder olhar para nós e deliberar a bênção. E olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. É o Espírito de Deus que está vendo a distância que você está dele. A maturidade exige isso, irmãos. Que você faça uma análise nessa manhã do seu relacionamento, da distância que esse seu relacionamento está da presença de Jesus Cristo, da distância que você está da sua igreja, do lugar onde o Espírito de Deus te plantou ali para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade. E isso também, irmãos, essa análise de distanciamento que o Espírito Santo fala conosco nessa manhã, pode ser feito também entre os nossos irmãos em Cristo, para saber qual é o nível de intimidade que nós temos com os nossos irmãos da igreja, né? Algumas pessoas são mais íntimas umas das outras. Por quê? Porque elas estão sempre repensando o seu relacionamento, elas estão sempre vendo o que elas fazem de bom e de ruim, e fazendo esta análise de si mesmo, irmãos, você diz que você tem maturidade para poder
ser um bom ouvinte tanto de críticas quanto de coisas positivas vindo da parte de Deus. Então, repense seu nível de relacionamento não só com o Espírito Santo, mas também com os irmãos da sua igreja, e você vai ver que a graça de Deus vai inundar a sua vida, e é bem provável que pessoas que às vezes, poucas vezes você conversou na casa do Senhor, essas pessoas vão ver o seu esforço de transformação, o seu esforço de busca, de meditação para alcançar a graça de Deus, e naturalmente o Espírito Santo que testifica, ele vai trazer essas pessoas que estão longe para perto de você, e o seu convívio familiar na igreja vai ser mais intenso ainda por causa desta análise, dessa busca de maturidade, de crescimento espiritual, de vida espiritual saudável na presença de Deus. Amém? Espero aí que todos que estejam em casa possam colocar aí um ok aí, que vocês estão ouvindo bem, né, que o estudo está sendo bem aplicado, porque é interessante para nós termos esse retorno, porque às vezes está saindo o som bem alto aqui na igreja e no áudio aí do Face não está indo conforme nós estamos aplicando aqui. E olha só, irmãos, prosseguindo nessa questão aí de aprofundamento, né? Deus quer que nós alcançamos a maturidade para que possamos viver uma vida abundante, profunda, frutífera e vitoriosa em Cristo Jesus. E nós, sabendo disso, o Espírito Santo ele vai nos colocar em algumas situações para que a gente possa perceber que Ele está conosco e que nós também estamos buscando a presença dEle de forma inteligente, e que queremos a cada dia nos aprofundar em conhecer ao Senhor. E olha só, no capítulo 47 de Ezequiel, versículo 5, o Espírito de Deus fala de forma maravilhosa ao profeta. Olha só que interessante. Deixa eu só achar aqui. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Nos acompanha aí em casa, vai dando glória a Deus aí, que o Espírito Santo está neste lugar, nesta manhã. Capítulo 47 do profeta Ezequiel diz assim, versículo 5: mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só que interessante, nesse texto nós vamos vendo que o profeta ele primeiro está na margem, e a água pega somente nos calcanhares, mas à medida que ele vai prosseguindo em conhecer o Espírito Santo, ele vai fazendo esta análise do seu relacionamento, da sua intimidade, da sua comunhão com o Espírito Santo, o próprio Deus vai colocando ele em situações para que ele possa ser aperfeiçoado. Depois que ele se encontra com água nos calcanhares, o Espírito faz uma outra proposta: mede mais 1000 côvados. E quando ele mede esses mais 1000 côvados, a água já estava em outra altura, e já ia ficando mais difícil a locomoção do profeta. E olha só que interessante, irmãos, a busca em conhecer o Espírito Santo exige confiança, desprendimento. Maturidade exige isso, irmãos: confiança, desprendimento daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, para confiar plenamente na proposta que Deus tem para a minha vida. E olha só que interessante, que é algo maravilhoso. O profeta, depois de estar com água nos calcanhares, água na cintura, água no lombo, chega um momento que ele fala assim: olha, já não posso mais atravessar. Então agora ele é completamente envolvido pelas águas.
E é esse nível, irmão, de relacionamento que o Espírito Santo busca com crentes maduros, com crentes conscientes que ao longo da sua caminhada em Cristo, eles vêm crescendo de forma progressiva. Ele aceita Jesus, chega como um menino, durante algum tempo ele vai receber o alimento líquido, o leite materno, mas depois de algum tempo já de meditação na palavra, de clamores, de súplicas, de orações, de jejuns, a forma de se alimentar deste menino muda. E essa é a proposta que o Espírito Santo quer para nós, de crescimento, de aprofundamento. E aí o profeta Ezequiel se encontra numa situação onde ele só poderia se relacionar com aquele ambiente, ele estando completamente envolvido pelas águas. O que o Espírito Santo quer dizer para nós nesta manhã que buscamos a maturidade? Que ele quer envolvimento pleno, envolvimento máximo com sua vida, com você, com seus negócios, com seus projetos, para que você possa desfrutar de uma intimidade profunda com ele, onde ele vai poder dizer assim: olha, para a direita, meu filho, para a esquerda, olha, essa oferta está assim, olha, este clamor tem que ser feito assim. E maturidade é isso, irmãos, é recebermos a orientação do Espírito Santo de bom grado, sabendo que toda se eu posso chamar de correção, ou toda orientação, exortação, admoestação, seja o adjetivo que você queira utilizar, que vem da parte de Deus, ela vem para crescimento, que ela vem não só para crescimento, mas também para desenvolvimento de todas as relações das áreas da nossa vida. Porque se conseguirmos, irmãos, ter esta compreensão do que é Deus para nós e se relacionarmos com Ele, vai se tornar fácil nos relacionarmos com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém? Espero que os irmãos aí em casa estejam conseguindo me ouvir bem, desfrutar da palavra de Deus nesta manhã. Não é só para a gente prosseguir aqui, ó. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. A maturidade exige de nós, irmãos, envolvimento e desenvolvimento em todas as propostas que o Espírito Santo coloca diante de nós, que ele nos apresenta. E o que o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, apresentou para nós? A salvação. O crente maduro, o crente em desenvolvimento, ele sabe que a salvação é dom de Deus, ela vem pela graça. A salvação, ela é recebida alegremente pelo coração quebrantado e contrito. Ele sabe que a salvação traz consigo bênçãos incontáveis do coração de Deus para a humanidade. E ele se relaciona, irmãos, com essa dádiva de Deus, demonstrando que reverência, santidade, prudência, ele faz aquilo que os seus servos em Babilônia fizeram. Que servos? Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Eles colocaram no seu coração, em meio a uma cidade de densas trevas, de várias propostas de Satanás, mas eles estavam se desenvolvendo e envolvidos com a obra de Deus em suas vidas. Nem a mais terrível luta, irmãos, faz um crente maduro desviar do seu caminho, porque ele sabe, irmãos, que qualquer resíduo, qualquer poeirinha nas suas vestes nupciais vai comprometer a santidade da noiva para com o seu noivo. Então, eles colocam no seu coração não se contaminar.
E aí, irmãos, quem coloca no seu coração não se contaminar, quais os benefícios de tão grande salvação? Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Aleluia. O crente maduro, irmãos, ele se sente persuadido pelas coisas da salvação. O coração dele não muda, não é transformado, não é modificado por qualquer prazer momentâneo. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Estamos persuadidos das coisas que são melhores, e essas coisas maravilhosas, elas pertencem à salvação, ao dom gratuito que vem de Deus. O crente maduro se relaciona assim com a salvação, com a graça de Deus manifesta ao mundo através de Jesus Cristo. Quando ele pensa naquele sacrifício que nenhum outro homem na face da terra seria capaz de suportar, e com certeza falando isso de forma mais absoluta possível, mesmo que um homem pudesse suportar, ele não seria isento de culpa, mas somente aquele isento de culpa, o homem perfeito, o homem no qual a manifestação da plenitude do Espírito estava sobre a vida dele. Quando o crente maduro pensa naquele sacrifício, ele consegue ver os benefícios daquela cruz, daquele Deus maravilhoso que se fez maldito para que a graça de Deus nos alcançasse. Ele valoriza mais do que todos os bens dessa terra a sua salvação. É assim que o crente maduro se relaciona, o crente que tem uma vida cristã saudável, é assim que ele se relaciona na salvação. Ele não pensa na vinda do Senhor somente quando ele está na igreja. Ele não almeja a vinda do Senhor somente quando ele está nos cultos. Mas em todo o tempo em que ele vive, em que ele respira, ele acorda pela manhã, seja a hora que for, ele diz: Maranata. Na hora do almoço, ele está pronto dizendo: Maranata. Na hora do jantar, ele está dizendo: Maranata. Na hora de dormir, ele está dizendo: Maranata. Está preparado para a vinda do Senhor. Que estejamos nesta manhã, meus amados que estão aqui na igreja, vocês que estão nos assistindo em casa, estejamos preparados para dizer Maranata. Estejamos conscientes daquele sacrifício que o Espírito Santo fez por nós. Amém? A mensagem está chegando bem aí em casa, você está recebendo aí, vai dando glória a Deus aí. Como é que esse cristão que busca uma vida saudável na presença de Deus, como ele se relaciona com a palavra de Deus? Como ele entende, como ele a vê? Ele sabe que a palavra de Deus é uma ferramenta para a vida dele, é um instrumento que pode ser usado a qualquer momento, mas para isso temos que ter alguns princípios para a aplicação desta palavra em nossas vidas, como meditar, obedecer e vivê-la, tendo pleno conhecimento, irmãos, que é a palavra de Deus que irá nos guiar, que nesse mundo aí de densas trevas, é ela que vai nos dar a direção.
É ela que vai falar assim: olha, o altar está naquela direção, permanece nessa caminhada, caminha por essa vereda. E é isso que o Espírito Santo tem feito nesta terra com os crentes que têm buscado a maturidade, a desenvolver um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só que versículo bonito, lindo. Gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias e, se puderem, anotar no Salmo 119, versículo 105, se minha memória aqui não me trai. Olha só que coisa linda, irmãos. Cristo sempre será o nosso guia. E olha só, quando o crente sabe que ele deve ser guiado e orientado pela palavra. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando buscamos alcançar a maturidade, o Espírito Santo se revela para nós junto à caminhada. O caminho da maturidade não é um caminho solitário, não é um caminho onde você é deixado para adquirir as suas próprias experiências, mas ele é caminhado junto com o Espírito Santo, que ele vai te mostrando todos os benefícios das experiências que você vai adquirindo durante esta caminhada. Porque quando o homem caminha sozinho, ele só tem uma forma de ver a coisa, que é a forma como ele mesmo a enxerga. Mas quando ele caminha com um outro, que se chama Espírito Santo, a iluminação está diante dos olhos dele. Ele consegue ver também com a perspectiva do Espírito Santo. Ele consegue ver e filtrar não só aquilo que ele sente, mas ele consegue ver e filtrar aquilo que o Espírito Santo também mostra a ele. O Espírito Santo, nesta manhã, você que está em casa, você que está aqui na igreja esta manhã, não vai deixar que todas as experiências dessa sua caminhada sejam frustradas, sejam negativas nesse seu caminho de amadurecimento, porque Ele está com você, Ele está caminhando com você. E nós temos a certeza absoluta que o Espírito de Deus vai se manifestar de forma poderosa em nossas vidas. Vamos fazer também uma leitura no capítulo 8, versículo 10 da carta aos Hebreus, para que possamos entender também melhor aquilo que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Aleluia! A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O escritor aos Hebreus, ele foi muito sábio em relação
E Ele só nos pede uma coisa: que seja estabelecida uma aliança, e que essa aliança seja firmada, seja estabelecida. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso, e Ele quer deixar uma marca registrada em nós. Ele quer que o compromisso dele esteja estabelecido em nossas vidas, nas tapas do nosso coração. Em Eclesiastes 12, versículo 10, fala que as palavras do sábio são como pregos bem fixados nas tapas dos nossos corações. É isso que o Espírito Santo quer nesta manhã. Alcancemos a maturidade, vivamos as experiências que Ele tem para nós, que possamos ter a perspectiva não só humana, mas a perspectiva do Espírito de Deus. Isso é algo maravilhoso vindo do Espírito Santo para nós. Como que esse crente se relaciona maduro, que sabe que o Espírito Santo está presente na vida dele, que ele sabe, compreende a importância da palavra de Deus, como que ele pratica ou se relaciona com a oração? Lembra que nós falamos no início que foi dado a ele uma cana como uma vara para medir, para aferir a distância do santuário de Deus até o altar? Irmãos, o Espírito Santo, Ele que é o aferidor de medidas da igreja. É Ele quem diz como é a nossa adoração, como está a nossa adoração, como estamos diante de Deus. É Ele que nos faz enxergar essa necessidade. É Ele que é o aferidor de medidas desse relacionamento. E o crente que está nessa caminhada de aperfeiçoamento, de maturidade, ele sabe que a oração é um instrumento de comunhão, de intimidade para com Deus. Ele tem isso por práticas na sua vida. Ele tem isso por algo habitual, a orar, a desenvolver este relacionamento. E nesta manhã, você aqui na igreja, você aí na sua casa, saiba que o Espírito Santo também está como um caniço, como um cajado, como um bordão, verificando a distância do nosso relacionamento para com o Espírito Santo. É Ele quem avalia a nossa proximidade nesta manhã. A palavra diz que Ele tem o poder para esquadrinhar rins e o coração. É Ele quem nos sonda nesta manhã. E Ele sabe que esta palavra está sendo liberada aqui deste pequeno altar na igreja, está indo de encontro ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo quer falar com você nesta manhã. Use esta ferramenta de intimidade com o Espírito de Deus. Use essa ferramenta de comunhão para com Cristo Jesus, que é a oração. Olha só que coisa linda, irmãos. Abra aí no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 6. Aleluia. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Salmos, capítulo 32, versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te farás súplicas, ou orações, ou clamores, ou intercessões, seja aí o adjetivo que está na sua Bíblia, em tempo de poder encontrar-te. A ferramenta de encontrar Deus
de aproximação é a oração. E olha só que coisa maravilhosa o salmista continua dizendo. Olha só, irmãos, o poder dessa ferramenta de comunhão, de intimidade com Deus. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha que coisa maravilhosa. Esta ferramenta de comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo Jesus, ela nos envolve de tal modo que a presença de Deus paira sobre nós. Em tempos de pandemia, faça uma reflexão de quão grande é a sua família, de quantos indivíduos tem a sua família, e faça uma análise rápida para ver se esta praga chegou à sua tenda. Faça uma breve análise. Não pense só nessa momentânea tribulação, pense também em outras situações que você viveu e como a sua família foi envolvida, foi protegida pela sua oração, porque você sempre compreendeu o seu relacionamento com Deus, você sempre entendeu a sua função para com este mundo, que é uma função de intercessão, de busca, de clamores e de súplicas ao Senhor Jesus. Abra também aí a sua Bíblia na carta de Judas, versículo 20, e nós também vamos ver quem nos ajuda nessas orações, quem nos ajuda em nossos clamores diante de Deus. Carta de Judas, versículo 20, dizendo assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa ferramenta de comunhão, de aproximação, traz a manifestação do Espírito Santo para as nossas vidas, e nós conseguimos ver a mão de Deus ao nosso favor. Só para concluir também essa parte da oração, para nós vermos, irmãos, qual é o poder desta oração, de um coração quebrantado, de um coração piedoso, que compreende o seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. A busca pela maturidade, ela nos proporciona, aleluia, a obter as profundidades, aquilo que está no interior do Espírito Santo, que é o seu cuidado, o seu amor para conosco, para com a sua igreja, para com os filhos de Deus. E ele, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. O crente maduro, ele sabe que o próprio Deus colocou o Espírito Santo na terra em nosso favor. Ele tem a orientação para nos ajudar. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Busque o crescimento espiritual, busque uma vida cristã saudável na presença de Deus.
E eu tenho certeza que o renovo do Espírito Santo vai alcançar o seu coração. Seu coração vai passar a ser uma fonte transbordante de vida. E vida para um mundo que anda em regiões de densas trevas. Espero que o Espírito Santo esteja falando aos corações dos irmãos nesta manhã, que estão aqui na igreja, que estão em casa. Está fácil de entender aí, meus amados? Vai dando um joinha aí, um positivo, vai dando o retorno aí para nós. Vocês estão vendo, irmãos? Como o crente maduro, ele se relaciona com a palavra, ele se relaciona com a salvação, ele se relaciona com a oração, ele compreende a proposta do Espírito Santo para as nossas vidas. E olha só, irmãos, como é maravilhoso quando nós temos compreensão daquilo que Deus quer para nós reconhecemos a soberania do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós entendemos que teremos que fortalecer este relacionamento com o Deus Espírito Santo por toda a nossa vida. Nesta manhã, você quer fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo? Levante a sua mão, agradeça ao Senhor nesta manhã e saiba que o Espírito Santo está onde você está, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, o Espírito Santo está buscando o fortalecimento das suas relações, do seu relacionamento, da comunhão com você. E olha só que coisa linda, nós vamos abrir lá em João, capítulo 3, versículo 3 ao 8, para entendermos que é de suma importância o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. João, capítulo 3, versículo 3. Nosso relacionamento é assim, irmãos. É uma passagem bem conhecida, mas nós temos que, se possível for, nos entregar e, se necessário for, nascermos de novo. João, capítulo 3, versículo 3 a 8, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Nicodemos, numa total falta de relacionamento com Deus, em alguns textos, há a seguinte interrogação: és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Como é que você ensina de relacionamento com Deus, Nicodemos, e não sabe o que é relacionamento? Hoje o Espírito Santo quer te ensinar o que é relacionamento. Ele quer que quando você fale
do seu envolvimento com Deus, você fale com propriedade, com conhecimento de causa. Ele nos amou primeiro e Ele hoje te oferece uma vida através do Espírito Santo, para que você possa ser guiado plenamente pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiado plenamente pelo Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo querer do Espírito Santo. Que a vontade do Espírito Santo seja feita em nossas vidas nesta manhã. Você que está aí na sua casa, seja preenchido pelo poder da palavra de Deus nesta manhã. Aleluia. O relacionamento dele com o Espírito Santo, e ele entende que ele tem que prosseguir em conhecê-lo, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. É isso, irmãos. Se relacionar com ele é se aprofundar. Maturidade exige isso, irmãos. Conhecimento, aprofundamento, estreitamento de relação. E olha só, no capítulo 1 de Atos, versículo 5, diz assim: porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Tem uma promessa, irmãos, de revestimento, de apoderamento da sua vida pelo Espírito Santo. Eu recebo nesta manhã esta palavra de ser apoderado, de ser adquirido pelo Espírito Santo de Deus. Eu aceito este relacionamento de forma com plena compreensão daquilo que o Espírito Santo quer para a minha vida. E ele, além de buscar esse relacionamento, buscar esse batismo, ele também busca os dons espirituais. Nós não vamos fazer a leitura, mas eu gostaria também que você anotasse aí duas referências. Uma até nós vamos ler. Uma referência é 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, e a outra referência é Romanos 12, 6 e 8. Capítulo 12, versículos 6 a 8. Temos que buscar, irmãos, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Temos que aprofundar o nosso relacionamento. Não que nós sejamos diferentes. Vou repetir as referências aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, e Romanos 12, do 6 a 8. Nós temos que ser diferentes daquele povo que o profeta Oséias falou: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Mas ali também quer dizer, se falta conhecimento, falta algum tipo de relacionamento, falta envolvimento com o Deus que guiava aquela nação. E eu profetizo nesta manhã sobre a sua vida que você não será destruído pela falta de conhecimento, você não será destruído pela falta de relacionamento com o Espírito Santo nesta manhã, porque você está buscando maturidade. Hoje você acordou cedo, se programou, poxa, vou assistir ali a live, não vai ter culto assim aberto, como eu gostaria que tivesse, como você sempre vem, mas o Espírito Santo também se preparou nesta manhã para encontrar você aqui na sua casa. Receba essa palavra. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim, versículo 6: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que o exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência.
quem exerce misericórdia com alegria. Relacionamento com o Espírito Santo é isso aí, irmãos, é envolvimento, é cobertura, é ser preenchido por aquilo que só o Espírito Santo tem para dar. Eu quero ser preenchido pelo aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas nesta manhã. Seja preenchido, você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, seja preenchido pelo que o Espírito Santo tem para nos fornecer esta manhã. Graça, amor, libertação, cura, restauração, restituição. Saiba que o Espírito Santo, ele vai reestruturar toda a tua vida para louvor e glória do nome de Jesus. E saiba também, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos aviva. Coisa linda, né, irmãos? Sermos avivados pelo Espírito Santo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Tito, versículo 5. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. A palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aleluia. Nós hoje estamos aproveitando para dar um passeio pela Bíblia, uma EBD diferente. Dá para você manusear sua Bíblia aí em casa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Quando o crente vai desenvolvendo o seu relacionamento, a sua comunhão, nessa sua caminhada, ele vai mudando de fase. Como nós falamos no início, novo convertido começa como um bebê, aí aprende as histórias básicas da Bíblia, Pentateuco, aí ele vai mudando de fase. Ele sai da fase da criança, entra na fase da pré-adolescência, aí ele vai adquirindo outros conhecimentos, ele vai absorvendo o conceito de obediência, de fidelidade, de santidade, e aí ele entra na adolescência já buscando alimentos mais sólidos, e à medida que ele vai buscando o seu desenvolvimento, vai ficando mais claro na presença de Deus, e aí ele vai se alimentando das santas doutrinas da palavra de Deus. E aí, irmãos, quem é que nos motiva a fazer isso tudo? Quem é que nos aviva para esta busca? É o Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem nos renova, quem nos aviva é o Espírito Santo. Essa luta aí que estamos passando aí não é nada diante daquilo que o nosso Deus pode fazer. Deixa eu ver a hora aqui. Já estamos chegando ao final, mas eu ainda tenho algumas coisas para falar. O presbítero Marcelo tem um permisso de ruim, ele não consegue terminar o estudo todo, mas eu vou tentar correr aqui nesses 5 minutos que me faltam. O relacionamento deste crente que está na caminhada de aperfeiçoamento, de busca de conhecer ao Senhor, ele tem uma melhor compreensão da sua fé. Ele sabe que a sua fé é uma ferramenta, ou melhor, é a única ferramenta capaz de agradar a Deus. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
sua fé vai trazer a presença de Deus para você, vai trazer essa proximidade. Ele também entende que a fé é um modo de vida, irmãos. Ele compreende isso, que a fé dele move ele para cima e para baixo, para a esquerda, para a direita. Aleluia. Ele entende que a fé é um instrumento de transformação do mundo à sua volta. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 17, versículo 20. Aleluia. Já estamos chegando ao final. Vou dar uma corridinha aqui para a gente poder tentar concluir. Capítulo 17, versículo 20. Diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Presbítero, quer dizer que eu vou dar ordem a uma montanha, ela vai se mover? Se um dia necessário for, Deus vai fazer o que for necessário para aquela montanha ser retirada dali. Presbítero, pode aparecer, pode ser no estalar de Deus? Pode, mas Deus também pode usar alguma ferramenta humana para fazer uma obra naquele lugar e aquela montanha se remover dali. Mas a questão aqui não se trata nem de montanhas no sentido literal, mas sim de grandes dificuldades, de momentos onde você vai estar sozinho, talvez em momentos de grande tribulação, e Jesus diz assim: olha, mesmo que a sua fé talvez não seja tão visível, não seja tão perceptível como é a de outros, mesmo que ela seja não insignificante, irmãos, porque uma semente de mostarda gera uma árvore de um tamanho assim incrível. Então, mesmo que ela seja, em termos de proporção, bem pequenininha, Deus está dizendo assim, ela vai ser uma ferramenta de transformação ao que estiver ao seu redor. Basta você ter essa maturidade para aceitar isso. A fé, irmãos, ela é liberada conforme proporcionalidade. Se você buscar uma proporção maior, você vai ter uma fé maior. Mas se você estiver feliz e satisfeito com a sua fé, saiba que mesmo ela sendo pequena ou ela sendo grandona, se existe isso, saiba que elas têm a mesma aplicação prática diante de Deus. Não haverá impossível para você. Então, este crente maduro, ele se relaciona assim com a sua fé. É uma ferramenta de transformação do mundo. É um pilar de fortalecimento espiritual. Abra a sua Bíblia aí na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 20. Aleluia! Irmãos, a fé é um pilar de fortalecimento espiritual. Olha só o que Paulo fala, coisa linda, irmãos. Romanos, capítulo 4, versículo 20, diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A fé é um pilar de sustentação na nossa vida. E para finalizar, já são 10 horas, vou falar aqui do crente maduro e a santificação. Ele sabe aonde está a santificação dele. Onde está a nossa santificação, Igreja de Cristo?
está posicionada em Cristo Jesus. Se eu quero santificação, eu tenho que olhar para Jesus posicionado diante de mim e ir lá e buscar nele a santificação. E ela tem que ser contínua na minha vida. A santificação é algo contínuo, meus irmãos. Muitos estão aí nessa brincadeira de uma vez salvo, salvo para sempre, né? O escolhido não se desvia, né? É o que a gente mais escuta aí. Não caia nessa balela, não caia nesse engodo de Satanás, meias verdades sendo estabelecidas por homens que buscam deturpar a verdade absoluta da palavra de Deus. O nosso irmão Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 75, diz assim: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Se apresente ao Senhor, esteja diante dele em santidade e justiça todos os dias da sua vida. Meus amados irmãos, ainda tem mais um pouquinho aqui. Acho que dá para concluir, só para fechar mesmo. A adoração. O crente maduro, ele consegue adorar como poucos conseguem adorar. Como Jesus conversava com aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, versículo 23, Jesus fala para ela que os verdadeiros adoradores, os crentes, os cristãos, os servos de Deus que têm consciência do papel que eles representam nessa terra, Jesus diz que eles adoram em espírito e em verdade. Ele oferece sacrifício que lhe custe alguma coisa. Ele se entrega a Deus em adoração. Por mais que a minha intenção às vezes em abençoar alguém seja boa, como era Araúna com o rei Davi, era uma intenção maravilhosa. Araúna tinha Deus na vida dele. E se minha memória não me trai, Araúna era um jebuseu. Homens que nem eram da mesma nação, mas criam no Senhor, no Deus de Israel. E a intenção de Araúna era realmente de fazer um benefício. Mas aí, o adorador, irmãos, que tem intimidade, ele sabe que a adoração tem que exigir dele clamor, súplica, um comportamento de doação da parte dele para com o Espírito Santo. Não posso pegar a adoração do pastor Rafael e falar assim: toma aqui, Jesus, a minha adoração. Não. É a consciência do crente que está envolvido e desenvolvido na presença de Deus. Ele oferece a Deus sacrifício que lhe custe algo. Depois você leia aí 2 Samuel 24, 24, se minha memória não me traz, isso não está nem anotado aqui não. E ele adora o Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Já passamos aqui um pouquinho, 5 minutos. Peço perdão aí aos irmãos que estão na igreja, os irmãos que estão em casa. Espero que esse estudo nesta manhã tenha edificado as suas vidas. Eu estou com ele digitalizado já no celular. Vou estar passando para o pastor Rafael para poder colocar o estudo que está aqui na minha mão, na íntegra, lá no site da igreja, na página da igreja. E se você quiser depois consultar alguma coisa, conferir, né, irmãos? Vamos ser como os crentes de Bereia. Não é porque é o pastor Teodoro, o pastor Rafael, o presbítero Marcelo,
Marcelo, o presbítero Glauber, que está ensinando, que a palavra não tem que ser revisada, tem que ser revista. Nós somos falhos, né? O crente maduro sabe disso, irmão. Ele reconhece suas falhas e busca aperfeiçoamento do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração, nós vamos estar encerrando nesta manhã este estudo da nossa escola bíblica dominical. Peço ao Senhor que tenha sido uma bênção na sua vida, e eu sei que o Espírito Santo falou com você aí esta manhã. Oremos, curvemos nossas cabeças, elevemos nossos pensamentos ao Espírito Santo nesta manhã. Deus maravilhoso e poderoso, honra e glória seja dada ao teu nome, ó Deus, para todos sempre. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração nesta manhã. Que neste domingo, ó Deus, os teus filhos tenham consciência que são falhos, que são pecadores, que eles se confessem diante de Ti, que nós venhamos expor diante do Teu Espírito as nossas fraquezas e solicitar nesta manhã o Teu perdão, a Tua regeneração, que possa vir sobre a minha vida, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos. A Tua palavra diz que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante, ó Deus, do que espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma com o Espírito. Preenche, ó Deus, os teus filhos, libera dentro deles, ó Pai, a sede de conhecimento, que a tua palavra possa fluir nos teus filhos nesta manhã como um manancial de águas vivas, e que nós, Senhor, possamos desfrutar da tua palavra no decorrer deste domingo, e que a nossa vida seja para louvor e glória do teu nome. E, Senhor, também quero te pedir, mais uma vez, abençoa as mamães deste domingo, ó Pai. Aqueles que têm as suas mamães, que eles possam desfrutar de um dia com ela. E, Espírito Santo, aqueles que não têm, que o Senhor já recolheu, que o teu Espírito possa fazer os teus filhos lembrar de momentos maravilhosos, ó Deus, que eles tiveram com sua mamãe, com suas mães, e que isso possa preencher o seu coração. E, ó Espírito Santo, traga a eles os benefícios, as memórias, ó Pai, de momentos que eles tiveram com sua mamãe, e que eles possam se sentir felizes para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos estar impetrando a bênção apostólica e vamos estar encerrando em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, se prepare aí para receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.